ali, né, Daniel? Foi uma luta, foi um início, e hoje eu tenho um bom orgulho de ver você de frente a essa obra, junto com o pastor Alex, que tem te dado todo o apoio que ele pode. Que Deus possa continuar te abençoando. Eu nunca tive dúvida que você ia chegar onde chegou hoje. Que Deus abençoe sua vida. Vamos lá aplaudir a Deus pela vida da nossa irmã. Graças a Deus, alguns rostos conhecidos aqui, ali a irmã Denise, que Deus te abençoe, prazer revê-la, né? Prazer conhecer os irmãos, Deus abençoe. Irmã, meu pastor, muito obrigado pela oportunidade. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 4. Eu sou pastor auxiliar da Igreja Evangélica Missionária Renascendo com Cristo. Nós fazemos um trabalho de missão também. Trabalho com missão urbana e eu sou professor dentro da área de homilética. E ali nós ajudamos Nova Friburgo, Teresópolis. Tivemos semana passada em Saquarema fazendo a obra de Deus. E que Deus possa continuar alimentando essa fome e sede pela palavra do Senhor. Que missão está no coração de Deus. Que Deus abençoe. Lindo testemunho. Amém? Pois bem, irmão, só o verso de número 4 para a gente poder dar bem espaço para a palavra de Deus nessa noite. Capítulo 4, verso de número 4. E diz assim: e era-lhe necessário passar. É pequenininho. E era necessário passar. Por gentileza, levantaria o nosso irmão também, esposo da irmã Daniel. Que Deus te abençoe, amém? Graças a Deus. A única coisa que eu quero pedir nessa noite é só ouvir a sua atenção aqui para o altar. Deus vai falar com você. Você crê? Amém. Graças a Deus. Irmãos, certa vez um missionário holandês, ele tinha um dom. E qual era o dom do missionário holandês? Ele era pintor. E esse missionário holandês, ele era desacreditado pelo grupo de pessoas que o cercavam. Aos 27 anos de idade, ele fez o seu primeiro quadro. E certa vez um dos seus amigos vai indagar: Vincent, você tem certeza que foi dom que Deus lhe deu para fazer o que você faz? Porque as suas pinturas não são cativantes, não vendem. E ele disse assim: eu nunca pensei dessa forma. Sabe por quê? Quem sabe Deus me levantou para um público que eu não vou conhecer. Passou-se o tempo, Vincent morreu, aparentemente frustrado. Esse missionário, após a sua morte, foi um dos maiores pintores com as obras mais vendidas em todo o mundo. Eu falo de Vincent van Gogh, um dos maiores pintores holandeses e missionário na Bélgica. Nessa noite eu venho com uma palavra de Deus para a sua vida. Independente de quem acredita ou você ou não, existe um Deus mais que aposta na sua vida. Amém? Pois bem, vamos à palavra. Capítulo 4 de João, verso de número 4, vai me chamar a atenção que é um dos diálogos mais bonitos, na minha concepção, que Jesus faz nas Escrituras Sagradas. O texto vai dizer que Jesus ele vai participar em um período que os fariseus e os saduceus começam a discutir quem é que estava mais fazendo discípulos, se era João Batista ou se era Jesus. Eles estavam preocupados de quem estava fazendo mais discípulos, quem estava mais batizando, ou seja, eles estavam preocupados em competição, porque quem é imaturo vive no campo da competição, porque quem tem visão do reino entende que o Evangelho de Cristo não é quem prega mais, não é quem
Jesus, para não se contaminar, Jesus sai do meio desses religiosos. Então ele sai da Galileia e resolve ir até a Judéia. A palavra de Deus vai dizer que existia 3 caminhos geograficamente para que Jesus chegasse em Samaria. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus vai simplesmente escolher o caminho mais difícil. Por quê, pastora Dilma? Porque todo judeu e samaritano tinha um problema. E qual era o problema que judeu e samaritano tinha? Há milhares de anos eles não se falavam. As indiferenças entre judeu e samaritano eram tão grandes, a ponto de que eles não poderiam um passar para a região do outro. Por quê? Porque senão aconteceria uma desgraça. Pastor, porque houve essa desunião, porque houve esse racha, porque houve esse ódio tão grande gerado na divisão do reino do norte e do reino do sul. A palavra de Deus vai dizer que eles resolvem tirar a capital de Jerusalém e criar uma capital em Samaria. Eles resolvem não ir ao templo mais para adorar em Jerusalém, mas vão criar uma cópia do templo em Samaria. Eles não obedecem os sacerdotes mais de Jerusalém, mas levantam o movimento sacerdotal não por chamada, mas por qualificação. Eles não obedecem a palavra do Senhor e vão criar uma Torá samaritana. Ou seja, para mim poder evitar o contato com o meu irmão, eu faço de tudo para poder manter uma distância. Ou seja, eu evito o confronto, eu evito o contato, eu evito falar, eu evito estar próximo, eu evito estar junto em adoração. Ou seja, havia um racha e Jesus sabia e que ele precisava passar no meio desse povo. Eu quero sua atenção para cá, porque eu tenho uma revelação da parte do Senhor nas Escrituras Sagradas nessa noite para te passar. Enquanto homens evitam o confronto, Jesus vai de encontro para poder resolver o problema. Jesus resolve ir a caminho de Samaria para poder resolver o problema. Jesus não entra em problema para deixar inacabado. Aqui já Deus fala comigo e contigo nessa noite. Se você entrou em problema ou alguém te colocou em é noite de convidar o Espírito Santo de Deus para poder entrar no meio do teu problema para resolver nessa noite. Ele resolve ir a Samaria. Temos um problema. Se o caminho está na capital, ele vai ter um encontro com os samaritanos. E aqui nós temos um problema. Se tem um racha, tem um problema, tem uma divisão. E se Jesus já saiu da onde ele saiu por causa de um racha, nós temos um problema. Jesus agora vai lidar diretamente com o ser humano para poder resolver. E aqui eu vejo um dos diálogos mais lindos da Bíblia Sagrada. Porque Jesus está cansado. Se você estudar a geografia bíblica, da onde Jesus saiu até Samaria, aproximadamente 8 horas andando. E era uma descida. Só que Jesus para em um poço. Mas não foi qualquer poço. Era um poço histórico. O poço comprado no Antigo Testamento, se você ler Gênesis, Jacó vai comprar o poço de Abimeleque. E esse mesmo poço que Jacó compra ele dá de herança a José. Você vai entender. Mateus capítulo 1 vai dizer que Jesus vinha da linhagem de Jacó, dos patriarcas. Jesus, ele era da linhagem de Abraão, Isaac e Jacó. Então, naturalmente, por herdade, Jesus tinha direito ao poço em Samaria. Só que Jesus está cansado da viagem. Jesus está com fome e Jesus também está com sede. Aqui eu consigo entender uma descortinação da palavra. Ela abre as cortinas da revelação para mostrar que se Jesus, que era Jesus, se cansou, você imagina você e você imagina eu. Se Jesus teve fome,
vão bater agora no Rabi da Galileia. O horário era meio-dia, eu vou falar devagar para você pegar. O horário era meio-dia. A necessidade missionária Daniele leva Jesus ao poço. A necessidade humana leva Jesus ao poço. E a necessidade humana leva a mulher ao poço. Só que necessidade vem e vai. O que permanece é, na verdade, princípios e valores de uma vida espiritual. Porque necessidade vem e necessidade vai. Mas uma vida com Deus é diferenciada quando encontra Jesus, mesmo cansado, no poço de José. Aqui vemos um texto em que ela vem de noite. E a Bíblia diz que Jesus vai abrir mão dos seus direitos. Direitos terrenos que ele teria do poço para ganhar o coração de uma samaritana. O culto é de missão. Antes de Jesus ganhar o povo samaritano, ele precisava ganhar o coração da samaritana. Aleluia! Você não pegou, mas eu vou ser mais. Aleluia! Jesus! Tu tá querendo ganhar um povo sem antes ganhar o coração dele. Você vai ter dificuldade. Para ganhar o coração da samaritana, Jesus teve que abrir mão do direito dele. Qual é o direito nessa noite que Jesus trouxe aqui você a sua memória, para que você abra a mão, para que ele ganhe seu coração? Quem sabe você chegou aqui e disse: pastor, eu deixei uma família em casa que não conhece ainda o teu nome, o nome do Senhor. Mas antes dele ganhar a tua família, primeiro ele precisa ganhar o teu coração. Como é que está o teu coração na presença dele nessa noite? Diz o texto, irmãos, que começa o diálogo. E aqui dói. Por quê? Ela vai olhar para ele e vai dizer, quando ele se expõe: dai-me de beber. Imagina, o poço é seu, missionário. Você tem um poço por herança. Jesus foi um cavalheiro. Dai-me de beber. Se fosse eu e você, pediríamos, na verdade, um lugar de dono do poço. Mas Jesus sabia que existia uma obra missionária para ir adiante. Então o que ele faz? Ele abre a mão de direito dele e diz: dai-me de beber. E ela diz: como tu, sendo homem judeu, pede água a mim, uma mulher samaritana? Primeiro preconceito de gênero. Como tu, sendo homem. Se você não sabe, os irmãos que estudaram cultura, o Oriente Médio, sabem muito bem que até a esposa, a mulher em si, só pode falar com o homem dentro do lar e descobrir o véu dentro da sua casa. O preconceito ali de gênero era grande, porque a palavra vai dizer que quando tu, sendo homem, ou seja, ela já faz uma separação, que havia um problema entre os povos. E agora ela vai expor: como tu, sendo homem, pede água a mim, uma mulher samaritana. Ou seja, primeiro preconceito de gênero. Segundo preconceito aqui é um preconceito voltado para o seu próprio povo. Racha, briga de milênios. Só que Jesus, quando ele entra na história, ele vem para resolver o problema. Não adianta, me desculpe, mas eu vou entregar tudo que Jesus está me dando aqui nessa noite. Você precisa ouvir isso. Quando Jesus entra na minha vida e na tua vida, e quando tem um problema inacabado, ele precisa entrar para resolver. Jesus não deixa problema inacabado. Jesus não deixa coração vazio. Jesus não deixa, querido, mente vagando, indecisa. Ou seja, a palavra de Deus vai dizer aqui
me pediria e nunca mais teria sede. Sabe o que Jesus estava dizendo para ela? Eu tenho uma fonte inesgotável para te dar. Até quando você vai se limitar em gotas? Até quando você vai se limitar em migalhas? Enquanto Jesus tem uma fonte inesgotável para jorrar na tua vida. Só que o diálogo continua e ela não entende. Então Jesus vai ser didático. Jesus vai dizer assim para ela: olha, deixa eu te explicar uma coisa. Você me perguntou a respeito se eu sou maior do que o seu pai Jacó, de quem é o poço. Mas deixa eu te falar algo aqui no particular. Vem para a escola bíblica dominical. Senta aqui que você vai ouvir hoje. A aula hoje vai ser bem clara como você deve adorar. E Jesus disse para ela: preste atenção. Você está dizendo que eu não tenho capacidade de fazer aquilo que eu estou dizendo que eu vou fazer. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você lembra daqueles simples relacionamentos que você teve? Que todos eles foram frustrados. E agora o que você possui não é teu. Meu Deus. Tem dia que Jesus, para poder entrar na alma do homem, ele vai revelar o oculto escondido. Tem gente dizendo que aquela mulher era uma prostituta, uma meretriz. Mas se você entrar na história, você vai procurar entender o que ele vai dizer. Que ela vinha de 5 relacionamentos frustrados. Ela já tinha tentado 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E a vida dela continuava dentro do mesmo problema. Está identificando alguma coisa na tua vida? Tem crente que entra no culto e sai do culto, o problema continua no mesmo lugar. Tem crente que entra no culto e sai do culto, o problema continua no mesmo lugar. Aí tu dobra o teu joelho, tu ora, tu fala com o Senhor e tu diz assim: Senhor, até quando eu vou ter que passar por isso? Jesus permitiu que 5 vezes não desse certo. Pastor, é Bíblia, isso é heresia. Não é heresia, porque tem coisas na nossa vida que eu e você conseguimos mudar, mas tem coisas na nossa vida que não dependem de nós. Para que as coisas mudem, necessita que Deus entre com a sua intervenção. Coração vazio, alma frita, cansada de lutar por um problema que nunca deu certo. Só que alguém no poço hoje vai encontrar com ela. Jesus hoje marcou um encontro contigo aqui. Só que Jesus, para entrar em Samaria, tinha que ganhar o coração dela. E Jesus, ele entra agora com a solução do problema. Ela diz assim: Senhor, se não é no Gerezim que precisamos adorar, porque quem é confrontado muda de conversa. Quem é confrontado muda de conversa, porque machuca. Jesus confrontou a vida dela e ela muda a história bruscamente. Ela sai do relacionamento e entra na religião de novo. Ela vai dizer assim: Senhor, então devemos adorar no Gerezim ou em Jerusalém? Aí Jesus entra na história de novo. Deixa eu te dar um princípio de adoração. Haverá dias que adorar o Senhor será em espírito e em verdade. Nem no Gerezim e nem em Jerusalém. Segura. Achamos, e isso aqui é o carregamento da nossa bateria para amanhã continuar a nossa caminhada. Mais uma vida de adoração não se resume a 4 paredes. Uma vida de adoração se resume aonde eu coloco a planta dos meus pés. Porque vai ter dia que não vai ter oportunidade. Quem lembra da Covid? Quem lembra de 2020 até 2023? Como é que foi? Eu fiquei entre a vida e a morte.
Fiquei internado no Ronaldo Gasola. Ninguém poderia chegar perto de mim, pastor, apertar minha mão e me dar um abraço. Ninguém poderia chegar próximo. Eu fiquei nas últimas desenganado pelo médico. Mas a última palavra. Aleluia! Você queria dar um abraço no parente, apertar a mão, você não podia. Eu lembro, dia 16 de março de 2021, houve um decreto que todas as igrejas tinham que fechar as portas. Se você não é verdadeiro adorador, e agora como é que você vai dar um jeito de adorar? Tinha igreja que ligava as selfies, não é verdade? Na nossa a gente fazia um culto, o pastor e o irmão da câmera. Não podia ninguém frequentar, porque senão era preso. Houve vários pastores presos que tentaram abrir as portas e foram presos. Mas que tudo isso tem a ver com a palavra. A mulher sai de um confronto de relacionamento, entra num confronto religioso, e a palavra de Deus vai dizer agora que depois de ela receber a palavra e reconhecer que ele era o Messias, o profeta, diz a Bíblia que agora ele entra no seu território. Deixa eu te dizer uma coisa. Essa noite, Jesus vai entrar em territórios de gente aqui nessa noite. Mas antes de entrar no território, ele precisa entrar no território chamado coração. Jesus fica 2 dias em Samaria. Você imagina, antes de Jesus chegar em Samaria, os discípulos tinham ido comprar pão em Samaria. Você imagina os discípulos chegando no estabelecimento onde tinha samaritano, um problema que isso ia causar. Só que Jesus, quando tira os discípulos para ele dialogar com aquela mulher, é porque Jesus estava preparando o terreno para ele poder entrar. Porque Jesus não entra de qualquer maneira. Primeiro ele prepara o terreno, para depois ele, como já foi muito bem falado aqui, fazer a colheita de um plantio fértil. Ele entra em Jerusalém, o texto vai dizer que ele começa a ganhar as almas, começa a quebrar os protocolos, começa a quebrar as indiferenças, ele começa a entrar nas famílias samaritanas. E se vocês faziam cópia, se vocês faziam tempo para não frequentar o nosso, hoje o Deus vivo entrou dentro da sua casa. Se você criou uma Torá samaritana para não desfrutar daquilo que Deus tinha entre os povos, hoje eu entro na tua vida através da palavra. Se você cria um sacerdócio novo para não se misturar com os judeus, hoje como sacerdócio real, nação santa, geração eleita, eu entro na tua casa, muda a tua vida, a tua família e faço a obra, porque eu sou o Deus que começou a boa obra e eu sou fiel para terminar aquilo que eu faço. Ele ganha o coração dela, ganha o coração do povo. Diz a palavra, então passa ao final. Diz a Bíblia que Jesus, ele segue sua viagem. Só que Jesus amou o povo samaritano. E aqui está um problema. Não tem como fazer isso se eu não amar. Capítulo 2 de Apocalipse. Éfeso. Uma coisa bem importante. Tu deixaste o primeiro. Você olha para a igreja de Éfeso, o corpo mais qualificado da Ásia. Fundador Paulo, pastor Timóteo, pregador Apolo, obreiro Tiquito, Priscila e Áquila, Onésimo, o corpo mais qualificado da Ásia. Apóstolo João, o que escreve o Apocalipse. Agora a palavra de Deus para João é: para você e para a tua igreja, manda todo mundo voltar ao primeiro amor. A régua de Jesus não é dentro de uma qualidade que eu faço somente, é que motivação me leva a fazer, é o que eu faço com qualidade que eu executo aquilo que Ele confiou para a minha vida. Porque a palavra diz
que é o corpo mais qualificado da Ásia, recebeu uma palavra que era para voltar a amar. O maior problema não era pregar, mas era pregar com amor. O maior problema, missionária Daniela, não era orar, era amar as pessoas que eu estava orando. O maior problema não era louvar, mas era amar as pessoas para quem eu estava louvando. O maior problema de dirigir, tocar o rebanho, como o pastor te digo nessa noite, não é só tocar e dar o teu melhor, é dar o melhor com o amor de Deus na tua vida. Eu quero convidar você a ficar. O culto é de missão. Aí tu diz, pregador, vamos fechar a mensagem. Temos um problema aqui para a gente fechar a mensagem. Porque a Bíblia vai dizer que essa mesma igreja, que Jesus começa a ganhar o coração dela, missionária Daniela. Jesus morre, ressuscita, no capítulo 1 de Atos, ele dá uma ordem. Antes disso, o que é o céu? Ele manda a igreja pregar a palavra em Jerusalém, na Judéia e em Samaria até os confins da terra. Pastor, ele lembrou de Samaria. Por quê? Porque ele amou até os indiferentes. Meu Deus, é isso, Jesus. Ai, Jesus, me ajuda a falar isso na tua igreja. É isso, Jesus. Estamos perdendo foco porque não estamos amando a Deus diferentes. Porque em Jerusalém, a igreja de Jerusalém ortodoxa que era levantada por Pedro e Tiago era diferente da igreja dos gentios que o apóstolo Paulo tinha levantado. As vestes eram diferentes, a fala era diferente, o caminhar era diferente, a visão era diferente, mas a Bíblia, através de Cristo, nos ensina a amar até os diferentes, missionária Daniela. Podemos fazer um congresso de missões aqui, vai ser bênção, linguagem jovial, top, ultra, mega, mas se não tiver o amor de Cristo, quero convidar você a fechar seus olhos. Senhor, nessa noite, obrigado, porque desde o início, Senhor, daqui Glória a Deus. está no meio dos diferentes. Aleluia. Diferente, com criação diferente, com problemas diferentes, Aleluia. pensamentos diferentes. Assim como tu ensinaste essa Maria, nós aprendemos com o Senhor a amar os diferentes. Senhor, continua movendo o coração do departamento de missão. Senhor, abençoa cada um que atravessou essas portas. Senhor, com propósito, com visão. Senhor, e que levantou a mão dizendo, eis-me aqui. Que levantou a mão dizendo assim, eu vou. Que levantou a mão dizendo, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Senhor, fortaleça e confirma hoje esse chamado. Senhor, servimos um Deus, Senhor, ó Deus que não um Deus que tem pés, mas não anda, mas um Deus que tem pés tirado de um latão reluzente. Senhor, servimos um Deus que não estão com as mãos encolhidas, que para que não possa nos abençoar, mas servimos um Deus em que as mãos estão estendidas, abençoando a nossa vida. Servimos um Deus, Senhor, não um Deus que tem olhos, mas não vê, mas que tem olhos como chama de fogo, que quando olha para a nossa vida, olha não só por fora, mas por dentro. Senhor, servimos um Deus, Senhor, ó Deus, que não precisamos carregar, mas que nos carrega em dias difíceis, nos carrega em dias de miséria.
voltar. Em toda pregação tem fundo e um fundamento. Tem alguém entre nós que gostaria de voltar para Jesus? Pastor, entristecido, fiquei chateado, chutei o balde. Eu costumo dizer, vai ter que voltar lá para pegar ele de novo. Porque Jesus quer trabalhar na sua vida e mudar a tua história. Tem alguém entre nós que quer voltar para Jesus? Irmãos, mesmo que não tenha ninguém missionário da minha vida hoje, eu fico alegre, porque o povo tem a convicção que se Jesus voltar, nós cearemos com ele ainda nessa noite. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida.